Então, o Buda classificou, depois dessas emoções, surgem outras emoções. Surgem as ações com relação a essas emoções, e essas ações vão gerar depois o quê? Reações, que é o velho e conhecido karma. De acordo com as suas ações com relação a esse perceber essas emoções, teremos depois as condições, as reações àquele tipo de ação. O Buda, ele falou que nós temos 5 dessas aflições mentais, ou emoções aflitivas, ou como eles chamam em sânscrito de kleshas, né? O Nyingma tibetano, tem vários nomes, mas são coisas que perturbam a nossa mente, que nos fazem nos envolver, que nos envolvem nesse mundo de confusão. Ele indicou dessas 5, que a primeira de tudo é a chamada ignorância. O não conhecimento. Essa ignorância que faz surgir o quê? A dualidade, o eu, a ideia do eu. Depois da ignorância, surge o apego. Por quê? Porque se tem eu e outro, você se identifica com a ideia de eu. Você se apega à sua identidade. Você, quando tem aversão, quer fugir, você se apega a proteger o seu eu, que você gosta. Quando você vê e gosta, você quer obter, você quer sustentar, dar prazer àquele eu que você disse que é. Então, primeiro surge o apego. Quando acontecem obstáculos nesses dois, surge a raiva. Depois da raiva surge o orgulho e depois surge a inveja. Essas são 5 emoções básicas. Todas elas. Então nós temos as 5 emoções: ignorância, apego, raiva, orgulho e inveja. E, basicamente, nós temos 3 raízes, que é ignorância, apego e raiva. Nós temos uma que é o fundamento de tudo, que é a ignorância. Porque sem ignorância não vai surgir raiva, não vai surgir apego, não vai surgir orgulho nem inveja. Então, a gente tem 2 tipos de ignorância. Tem uma que é chamada mixada, né? Misturada, que é a ignorância que está dentro do apego e do ódio, da raiva. A raiva, sem ter ignorância, enfraquece. Sem ter o não saber, enfraquece. E tem a ignorância que é em si mesmo, ela é aquela não saber, a pura ignorância, que faz surgir todo esse ciclo, e assim vai. E falando desses 5 venenos mentais, a raiva é, por se dizer, a mais destrutiva. Ela é aquela que perturba a mente do indivíduo, que traz mais situações negativas, mais fortes e mais imediatas. Você pode tirar momentos de prazer e até um pouco de felicidade ocasional, convencional, dos outros venenos. Mas em nenhuma hora, momento, você consegue tirar felicidade, prazer de raiva, da sensação de raiva, da emoção de raiva. Ela não gera, ela não tem nenhuma base ou alimento ou substância que possa gerar um pouco de felicidade. A raiva é totalmente negativa e destrutiva. Quando se tem apego, se gera felicidade. Momentânea, temporária, né? Quando se tem orgulho, pode-se ter prazer, ter orgulho. Porque o seu orgulho só vem quando acontece o quê? Quando o indivíduo é alguma coisa. Ninguém se sente orgulhoso por perder alguma coisa. Mas orgulho sempre vem do ganho de ser alguma coisa. Inveja também. Mas com certeza, raiva, 100%, ela gera infelicidade. Ela gera destruição. E,
por que nós sentimos raiva? Nós sentimos raiva porque nós somos impedidos de completar, satisfazer aquilo que nós gostamos, que é nós mesmos. Toda vez que entra, atravessa no nosso caminho qualquer situação, nós geramos raiva. Isso quando nós não temos compreensão de como as coisas são. Raiva é destrutiva de qualquer forma, não importa como a pessoa pense. E por que isso acontece? Quando nós temos um excesso de apego, excesso de fixação, ideologia em cima de qualquer coisa, quanto mais apego, quanto mais fixação em cima de qualquer situação, de qualquer coisa, mais propensa é vir uma raiva mais forte. Quando nós somos impedidos por alguma coisa externa. Seja isso ideologicamente, seja isso na nossa vida diária, seja isso no nosso relacionamento, ela invade qualquer coisa. A raiva tem essa particularidade de destruir qualquer coisa. Destruir a nossa estabilidade, destruir a nossa clareza mental, destruir o nosso bem-estar, não é? E como pensar em lidar com a raiva? Aí já dissemos, nós já falamos de como que é raiva, quanto que a raiva é destrutiva e como é que lidar com isso. Primeira coisa, o indivíduo ele tem que querer, ele tem que reconhecer que a raiva é destrutiva, que a raiva faz mal a ele. Quando eu falo raiva, não quero dizer que todo mundo seja aqui raivoso. Mas raiva, ela tem vários níveis. Tem desde aquela raiva que explode e tem aquela raiva que a pessoa engole seco, não é? Quanto mais se apega a uma situação, é mais propenso que ela seja mais forte. Quanto mais você tem tranquilidade com uma situação, a raiva vai surgindo mais como aquele mal-estar de não poder fazer o que gosta. E se nós começarmos a agir com o mesmo resposta para qualquer ação, essa raiva começa a crescer. Se a gente não tomar ciência, e em certa hora a gente explode. Porque, em geral, nós somos ensinados no nosso convivência que aquilo do bateu, levou, não é? Eu acho nesse ponto que o ensinamento de Jesus Cristo é perfeito. Aquele que, quando leva um tapa no rosto, dá o outro da outra face. Não é? Porque nós estamos pensando sempre no mundo que nós temos que retaliar. Nisso não pode ficar barato. É injustiça. Entra uma ideia, um conceito de justiça que leva o indivíduo a reagir no mesmo nível em que ele foi ofendido. A pessoa tem que pagar. Ela não pode passar impune. Ora, tudo bem. Dentro de uma visão de lei, de sociedade, existe a impunidade e não impunidade. Mas dentro da vida de todos os indivíduos, dentro do nosso mundo onde vivemos, ele não passa incólume. Porque a ação sempre tem reação. E isso não tem só reação de eu bato na pessoa e depois alguém vem me bater, não. Tem uma reação pior. Eu bato na pessoa, eu gosto de bater. Eu me dei bem, não aconteceu nada comigo. Eu bato em outra e não aconteceu nada comigo. E assim eu vou pegando o hábito de bater. Eu vou passando uma pessoa cada vez mais agressiva, abusiva, não é? Arrogante, e vou aumentando mais isso aí, porque eu fico sem resposta. Acontece que já esse ato
de achar fácil que é bater e querer bater mais e começar a... Isso já é resultado. Isso já é resultado da primeira causa. E a pessoa não está impune. Por quê? Ela está levando a mente dela, levando o estado emocional dela para cada vez numa situação mais, como se diz, mais confusa, que vai gerar mais sofrimento para ela. Quanto mais a pessoa fica difícil para lidar, quanto mais a pessoa gera esse tipo de atitude, menos pessoas vão ficando em volta dela. Ela vai perdendo, né, o campo de amizade, as pessoas passam a ter medo, ela vai ficando sozinha, e nisso ela vai ficando mais irascível, não é? Qualquer coisinha fica pior. Chega uma hora que a pessoa fica tão com raiva ou tão responsiva a essas emoções que ela ataca a própria vida. Qualquer extremo dessas emoções, o ato último é quando a pessoa ataca a própria vida, que seria um ato terrível. É claro que entre isso ainda existe matar mãe, matar pai, não é? Mas o desesperar total, o sublime da confusão de qualquer dessas venenos mentais é quando a pessoa começa a atingir a ela mesma. Quando a pessoa começa a maltratar, a ferir a ela mesma. Por quê? Isso denota que essa emoção ficou tão forte que ela passou a ter raiva, aversão, dificuldade com ela mesma, porque não houve mais campo. Tomou a mente, encheu a mente. Então, primeiramente, o que nós temos que tentar fazer? Reconhecer a raiva. É claro que tudo isso é palavras e não adianta muita coisa. Não adianta muita coisa. Como é que nós vamos poder lidar com a nossa raiva no meio da raiva, no meio de uma explosão de raiva? Aí a pessoa chega aquela pessoa do lado, aquele amiguinho zen, né, budista, aí fala assim: não, olha para sua mente, gera compaixão, o ser está sofrendo. E o cara vai querer saber disso na hora que está com raiva? Não vai. Se não houver um treinamento antes, não vai. Na hora da raiva, tem uma música que diz isso. Não sei o que, faz alguma coisa. Acho que é da Maria Bethânia, né? Na hora da raiva, faz alguma coisa que eu não sei o que é. Mas, como poder trabalhar com isso? Já que, na hora que estamos lidando com as pessoas, nós não temos esse tempo ativo, nós podemos, antes, em horas que nós, primeiro temos que reconhecer. Raiva está me atrapalhando. Raiva me faz sofrer. Raiva só me leva a mais sofrer. Não traz benefício para mim, nem para os outros. De modo nenhum. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar melhorar essa raiva. Tenho que tentar levar de um jeito que eu vou conseguindo um pouco enfraquecendo essas atitudes. Ou melhor, que mesmo que